Mais uma videoaula, onde nessa aula vamos a falar sobre criptografia. Só que na parte de criptografia a gente vai falar na parte prática, de como utilizar ela, de criar ela realmente, tá? Então vamos falar a respeito. Eu já deixei aqui aberto para vocês um site da própria DevMedia, onde é um site onde tem diversos cursos, alguns deles gratuitos e alguns outros pagos, mas a ideia não é falar sobre os cursos da DevMedia. Aqui ele tem uma matéria pública, que eu vou colocar para vocês essa matéria na descrição desse vídeo, tá? Que eu vou utilizar um tipo de criptografia, né? Uma das minhas aulas falamos a respeito de algumas chaves, né? Simétrica, assimétrica, onde nós temos a chave pública e privada. Só que nós temos um tipo de criptografia chamada de criptografia hash, né? Também conhecida como hash apenas. Qual é a ideia dela? Você encripta, só que o que você encriptou, ela fica irreversível. Mas peraí, então como que eu verifico se a senha é igual ou não? A forma de criptografia hash, você encripta, guarda o que você encriptou. E depois? Aí depois você tem que olhar o que você encriptou e validar ou fazer comparação se ela confere, ou seja, hash com hash, se o cara digitou o hash corretamente. Então essa é a chamada criptografia, onde você valida apenas se o que ele digitou está na mesma coisa que foi criptografada anteriormente, tá? Então ela se torna irreversível. Então se porventura você usar isso e a pessoa precisar trocar a senha, você tem que fazer o quê? Criar um mecanismo de solicitar ou de enviar uma senha temporária, né? Na verdade, você bola um texto dinâmico nesse algoritmo, encripta, põe lá na base, manda no e-mail dele, só que esta senha temporária, ela tem que vencer por um determinado tempo, criando essas senhas de hash. Porque você criou uma temporária, você mandou no e-mail dele, então todo o algoritmo, toda a lógica vai fazer isso automaticamente e mandar para o dono. Aí o dono, recebendo essa senha, ele entra no sistema e o sistema já sugere para ele que ele modifique. Para quê? Para ele modificar, fazer o hash de novo e guardar para a senha dele. Então, esse tipo de senha você vai ter que fazer esse algoritmo, na verdade, para que você altere isso, faça essas regras aí que eu acabei de mencionar, beleza? Então, se quiser ler a matéria aqui, ela vai ficar na descrição, deem uma olhada aí nos detalhes aí, para que vocês consigam fazer aí, ou entender um pouco mais do que é a chave assimétrica ou a chave de hash, tá? Mas, na prática, vamos fazer agora. Sem delongas, tá? Essa descrição, depois vocês vão ter aí o link. Eu abri um aplicativo de console, tá? E nesse aplicativo de console, o que vocês vão fazer? Lá no site, ele tem lá o algoritmo, né? O código. Tá bem aqui no meio, aqui, ó, bem aqui, ó, mãos à obra. Então, quando você segue no mãos à obra, tá vendo que ele tem aqui, ó, uma classe que ele criou? O que nós vamos fazer? Ó? Vamos pegar o recheio da classe, da linha 3 até a linha 39. Então, copie esse recheio dessa classe que ele criou, da linha 3 até a linha 39. Copiem, né? Ctrl C. E nós vamos usar esse trecho de código aqui, da linha 3 até a linha 39, que está bem logo após o título mãos à obra, tá? Então vamos pegar essa parte, vou lá no código. O que eu vou fazer aqui no código? É um código de console, tá? Então não tem interface, é só para a gente comparar aqui e testar se tudo funcionou. Então eu vou colocar aqui para eu criar a nova classe. Então vou dar vou aqui, ó, um adicionar, nova classe. Então eu vou ter uma classe a mais aqui. Essa classe eu vou chamar ela de hash, tá? Então eu tenho uma classe chamada hash, uma classe em branca, tá aqui, ó. Posso até deixar ela aqui, ó. Posso até apagar esse método construtor aqui. Então uma classe totalmente em branca. Então nós temos a nossa classe program, tá aqui, ainda não mexi nela, e a nossa classe hash. Aí com base naquela cópia, o que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos colar, beleza? Eu vou tirar até essa visualização aqui para ele ficar mais com todo o conteúdo. Opa, aqui. Então, feito isso, ó, beleza, ele colocou aqui. Só que eu tenho algumas referências que precisam ser colocadas aqui em cima. Tá vendo que ele tem alguns erros no código? Então, eu vou vir aqui, ó, vou clicar em cima da linha, ele vai me sugerir aqui alguma coisa, ele vai sugerir que eu insira Security Cryptographic.
Então ele adicionou lá, já tratou esses dois. Aqui, ó, ele vai me sugerir outra coisa. Eu clico em cima, ele monta aqui para ele sugerir o Using System Text. Se você quiser depois digitar isso daqui, ó, pode digitar o systemsecurity.cryptographic e o system.text. Então deixem uso dessas três bibliotecas aqui no seu código. Pronto, o código ficou certinho, ou a não ser que ficou um objeto a mais aqui que eu vou apagar. Apaguei, pronto, agora ele está certinho aqui, ó. Posso até eliminar essas linhas adicionais aqui que ele tem. Bom, ponto. Ficou bonitinho o meu código aqui, ó. Vamos entender um pouquinho do código, do que ele tem, quais as informações que ele tem, esse código. Notem que esse código ele tem aqui um atributo private chamado algoritmo, ele tem um método construtor que solicita aqui qual é o algoritmo de hash ou de criptografia que eu vou estar utilizando. Então quando eu crio, quando eu instancio ele, ele vai fazer o quê? Ele vai setar qual é o meu tipo de algoritmo de criptografia que eu vou colocar. Depois, ó, eu tenho, depois do método construtor, um método aqui e um outro método. Notem que o algoritmo é muito enxuto. Por quê? Nesse algoritmo de criptografia, como diz o nome dele que te copiou lá do site da DevMedia, notem que ele tem aqui ó, o código para eu pegar um texto, encriptar e devolver o que foi encriptado. Então tá aí para que vocês entendam o que é encriptar. Notem que ele tem uma lógica aqui de fazer o bind do texto, da senha, depois ele pega o hash e faz o set para virar a senha, aí ele pega toda essa senha aqui, ó, e joga no string builder aqui para ele quebrar todo o caractere aqui e lançar, virar um texto, né, do string builder e devolve isso nesse retorno. Simples o algoritmo. E depois no outro, o outro é o que faz a comparação, que verifica a senha. Então eu ponho, por exemplo, para dentro o texto, por exemplo, aqui eu encriptei, guardei isso. Aí eu vou testar, o que eu faço? Eu pego o cara que o que ele está digitando, o que está guardado, né, a senha cadastrada que foi guardada. Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou comparar, ó. Eu vou passar, eu vou fazer a parte de comparação, então ele vai encriptar ela, aí ele vai verificar. O texto digitado é igual, aí ele vai devolver true ou false. Se o cara comparando os dois, será que não, os formatos são os mesmos? Aí neste ato de comparar, ele vai dizer se o cara digitou a senha certa, mas ele nunca vai saber qual é a senha, a não ser quem realmente digitou. Quem olhar para o código que está cadastrado não tem como ele desencriptar e buscar essa senha novamente. Por quê? Porque ele vai ter um hash e ele vai ter uma criptografia forte, ele depende do nível que você colocar. Isso faz com que ela fique indecifrável, tá? Isso vai estar guardado também, mas ela fica indecifrável, mesmo que alguém tenha o poder desta informação, porque ele não sabe o que ele utilizou para fazer a engenharia reversa aqui, para destruir a senha, para abrir a senha novamente. Beleza? Então, o algoritmo é esse, é bem simples, tá bom? Como que eu uso agora ele? Vamos consumir ele aqui para testar, para verificar o que aconteceu. Então, vou deixar esse console até aqui, ó, mas sem essa informação. O que eu vou fazer então? Ó? Eu vou gerar uma variável que vai ser a minha senha. Né? Eu vou colocar aqui, ó, digi e senha, que foi a senha que o cara digitou numa interface de texto. Vamos supor que ele digite o meu próprio nome, ó, com a letra maiúscula, bonitinho. Então, o que ele digitou, tá? Aqui, ó, string, ó, eu vou colocar aqui, ó, senha, um texto também, né, ó, digi senha, só que eu vou fazer aqui como se fosse uma errada, tá? Errada. Erro, né, de erro. Como se ele tivesse depois um momento para eu comparar, para ver se ele olha essa digitada errada aqui, para ver se isso funciona também. Beleza? Então coloquei ali uma senha certa, uma senha errada. Então aqui sem nenhum problema, né? Como eu utilizo isso agora para eu poder testar? Eu vou utilizar o meu hash, que é a minha classe que nós criamos aqui, lembram? Aqui, ó, hash, classe. Vou colocar o objeto, eu vou chamar de hash minúsculo, não tem problema nenhum, igual new, método construtor, tá aqui, só que o método construtor, ele pede aqui com que eu crie ou mande para ele o meu hash. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, CHA512.create, abre e fecha. Ele não vai achar, porque da mesma forma que eu não tenho nada de que ele não entende isso, ó. Eu preciso usar esse cara aqui, ó, System Security Cryptographic, ó. Agora eu passei para ele. Olha que é mais interessante. Agora que eu tenho ali o objeto já sendo usado, ó, notem que eu tenho aqui, ó,
Ctrl espaço, ó, eu posso colocar um hash 1, 256, 384 ou 512. Então aqui, ó, é o nível de criptografia, de tamanho de bits que eu tenho para o meu hash. Notem que eu tenho HMAC hash 512, tá vendo? Tem um outro nível de criptografia aqui, ó. Então eu posso usar qualquer um desses. É óbvio, eu não vou pegar um de 1, que ele é muito fraca, e, através de um força bruta aí, fazendo uma engenharia reversa, acaba abrindo um de hash 1. Também não é tão simples assim, mas ele é o mais fraquinho. 256 já é passivo, 308 já é um pouco mais complicado, 512 já é pior, tá? Então, utilize aí um mecanismo de hash. Como é que eu faço? O algoritmo de hash. Então, essa vai ser o meu nível de criptografia de 512, a mais forte aqui, implementada para eu poder fazer o uso. Então, agora o que eu vou fazer? Ó, eu vou criar uma variável de senha de encriptado. Ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Hash, só para a gente ter essa informação. Ponto. Lembra que tem um método para criptografar? Ó, criptografar senha? Este método aqui, ó, o que eu vou passar para dentro dele? Um texto, lembra que é a senha que eu tenho que passar? Então, eu vou passar a senha que eu digitei. Ó. Vamos supor que tivesse uma interface. Então, ele vai pegar, jogar para dentro desse método, vai encriptar e vai jogar o que ele encriptou aqui dentro. Para eu saber e conhecer o que foi encriptado, só para vocês terem uma ideia, ó, eu vou colocar aqui, ó, hash, 2 pontos, espaço. Eu vou colocar aqui, ó, eu poderia fazer uma interpolação, né, colocando o cifrão e venho aqui, ó, e abro e fecho e jogo a minha variável senha encriptada, para eu mostrar isso aqui na tela, o hash, mostrei, tá? Para que você não esqueça, a gente pode vir aqui, ó, copiar, colar, senha e mesma coisa aqui, ó. Senha, para mostrar a senha, para que te veja lá na console qual foi a senha. Poderia vir aqui também, ó, senha errada. E vou jogar ela aqui na tela, sempre só para mostrar lá na console lá, a senha errada. Então mostra a senha errada. O hash que ele mostrou, a gente mostra ele também. Agora a gente vai comparar. Como é que eu comparo, então? Olha que interessante, ó. Então eu vou receber isso num booleano, né? Validação. Recebe hash, que é o meu objeto daqui que encripta. Ele já está criando, já foi criado aqui, instanciado. Agora eu vou verificar a senha. E como é que eu verifico a senha? Né? Ele vai devolver true ou false, se está certo ou não. Então, nessa primeira aqui, ó, eu vou até colocar aqui, ó, correta, tá? De propósito aqui, só para a gente saber que essa vai estar correta. O que eu vou passar aqui? Ó? Ele pede com que eu digite, ou que eu mande para ele o que foi digitado. Então, senha digitada, está aqui no primeiro objeto do método. Olhem aqui, ó, senha digitada. E depois, vírgula, eu preciso mandar para ele a senha encriptada, né? Para ele comparar. Então, senha encriptada. Então, neste caso aqui, ó, eu passando a senha correta e a senha encriptada, o que ele tem que dizer para mim? Que a senha foi correta, né? Então, se eu colocar aqui, ó, um console.writeLine e fazer a validação, né? Ó, validação. Vou colocar aqui, sem validação. Vou colocar aqui da mesma forma aqui, ó, uma interpolação e vou colocar nessa validação, ó, eu vou colocar aqui, ó, abre e fecha. Então aqui dentro eu vou fazer a validação. Eu sei que esse correta já vai devolver true, mas eu vou testar aqui, ó, correta é igual a true. Se, ó, melhor, não precisa, porque já booleano. Se ele for igual a true, o que eu coloco aqui, ó? Até por assim, vou até colocar assim, val, né, para a gente não ter o pressuposto que já foi digitado aí, olha. Ali, ó, eu faço isso, ó, olha que bacana. Faço aqui uma expressão lambda aqui dentro, né, validação igual a true. Se for igual a true, ele mostra isso, né. Opa, só inverti aqui, ó. É assim e assim. Opa. Tá? Vamos ver se ele vai dar certo. Como é muito espaço ali, ele vai acabar se perdendo ali. O que eu vou fazer aqui, ó? Check, né?
string check, só para separar ali que ficou muita coisa ali, até eu estou me perdendo aqui, ó. Vamos limpar isso aqui. Então, aqui vai ser só o check, tá? Então, como que vai ser o check? Eu vou pegar o val, que é o valor. Então, se ele for true, eu vou lançar aqui para ele, ó, correta. Caso eu inverti, né? Eu inverti, deixa eu ver se eu inverti. Errada. Não inverti não. Tá? Então, fiz uma expressão aqui, ó, um if ternário aqui, ó, de correta e errada, né? Vou colocar até em minúsculo para ficar bonitinho da mesma forma. Então, correta e errada, aí fiz interpolação aqui, ele vai me mostrar, obviamente aqui nesse caso, neste exemplo aqui, ele já me mostra como correta, né? E só para a gente testar igualzinho aqui, ó, só que fazendo com a senha errada, ó, eu venho aqui, ó, e pego a senha errada, lanço aqui, ó, no mesmo algoritmo aqui, ó, errada, aqui não preciso lançar de novo, porque eu já declarei ali em cima, ó. Então, lanço aqui é errada, ele faz o check de novo, também não preciso declarar aqui de novo, né, só check. Ele lança o texto e mostra. Então, notem que eu estou usando aqui, ó, tanto para errada e a certa. Ele, obviamente, aqui eu não faço as declarações, porque eu já declarei aqui em cima. Agora ele lança a informação e checa, porque neste exemplo aqui, ó, eu estou lançando a errada mesmo. Então, na hora dele comparar, ele tem que aparecer a palavra errada aqui, e aqui ele tem que aparecer a palavra correta. Então, aqui eu estou testando aqui. Então, aqui tem que aparecer correta, né? Só para lembrar aqui para vocês. E aqui tem que aparecer errada. Né? Aqui ele vai mostrar o que ele foi fazer a comparação para você ter uma ideia do que aconteceu, tá? Então esse é o algoritmo de teste aqui, óbvio, não tem interface, por isso que está tudo colocado em console. Vamos testar? Vamos testar. Executo agora o meu código, vai fazer todos os checks possíveis e imagináveis. Está compilando, tudo bonitinho, agora vai... Depois de compilar, ele vai publicar na console e vai testar. Vamos lá ver o que acontece. Então ele está já fazendo a execução aqui depois que ele compilou, limpou tudo que precisa. Vai abrir o meu terminal e vai executar. Opa, executou. Olha que legal. Olha que interessante, ó. Apareceu o Márcio, que é a senha, apareceu o Mário, que era errada, apareceu o hash. Olha o tamanho do hash aqui, ó. Tá vendo? Bem grande aqui, ó. Então esse é o hash de 512. Notem que ele foi fazer a comparação, deu a primeira como correta, que era Márcio, e até a segunda ele foi testar com esse mesmo hash, deu como errada, deu como validação errada. Então, é a forma que nós temos. Então, isso daqui vai guardar, tá vendo por que se torna indecifrável o hash? Porque ele está com o algoritmo de 512, ele se torna... você não consegue desencriptar, né, porque ele está usando um algoritmo de SHR-512, aí eu não consigo fazer a operação inversa, e neste de eu não fazer a operação inversa, eu não consigo identificar o que aconteceu. Então, qual é o texto que tem aí dentro desse hash? E quando não consigo identificar o texto desse hash, fica-se uma senha indecifrável guardando isso dentro do banco de dados. Tá? Beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido aqui usando os exemplos, usando esse hash. Então, nos comentários eu vou colocar o link do site para que você pegue esse mesmo hash para você não precisar olhar o que foi digitado aqui, porque ele já está pronto, tá? Eles já fizeram. Tem detalhes de um outro exemplo aqui no site, mas eu quis fazer um de console e comparando para que você tenha uma ideia, tá? Isso é público, tá? Por isso que eu estou divulgando, por isso que eu estou fazendo o uso, tá? Os objetos, é óbvio, alguns deles são antigos, tá? Como ele está fazendo algumas outras referências aqui, mas tem outras formas de hash para se fazer com palavras-chave ou fazendo uma chave assíncrona, né? Para que você tenha uma palavra-chave, para que você encripte isso também, só o detentor da palavra consegue, beleza? Eu espero que todos tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, me mandem, efetuem os testes, verifiquem direitinho, fazem com pause. Se você quiser, depura ele, tá? Coloca um pause break aqui, vem depurando, vê o que ele entra em cada um dos metros, checa o que ele passou, notem a quantidade de vezes, às vezes, que ele repetiu aqui, só para que você tenha uma ideia do que está acontecendo em todas as suas passagens do seu código, tá? É sempre bom fazer esse teste,
beleza? Na minha mente eu já consigo já rapidamente testar isso, então por isso que fica muito fácil de eu olhar e entender, mas se você não praticar, se você não testar, se você não criar, você não vai conseguir entender do que, como e o que foi feito, beleza? Como eu já falei, vou deixar nos comentários aí o texto, tá? O link do site para que você pegue toda essa parte desse algoritmo bem simples aqui, ó, de montagem de hash. Não se esqueça de fazer as 3 referências, né? Uma já está, mas as outras 2, tanto aqui quanto na minha console, ou se você fizer de form, façam essa referência para quê? Para que você use isso daqui e para que você use tanto isso daqui quanto o encode aqui, para que você consiga fazer o uso dele, beleza? Espero que tenha entendido. Meu e-mail também vai ficar abaixo aí da descrição e você consegue mandar um e-mail caso ou queira colocar nos comentários desse vídeo aqui alguma pergunta que eu terei o prazer de respondê-los. Um abraço, pessoal!